Nos últimos dias, o Senhor retornará para julgar a todos, recompensando o bem e punindo o mal. Vocês dizem que Deus Todo-Poderoso expressa verdades e faz a obra de julgamento. Parece que as profecias do Senhor estão se cumprindo. Isso parece certo. Sim, Graças a Deus. Sim. Mas, se o Senhor retornou e começou o julgamento dos fins dos tempos, será que o Papa já sabe disso? Ele sabe? O Papa é o representante de Deus na Terra. Ele foi estabelecido por Deus. Se o Senhor realmente voltou, o Papa deveria ser o primeiro a saber. Sim. Verdade. O senhor deveria esclarecer o Papa primeiro ao retornar. Certo. Por que o Papa ainda não compartilhou essa notícia? Sim. 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 Se o Papa não sabe do retorno do Senhor, Deus Todo-Poderoso é mesmo o Senhor Jesus que retornou? É difícil de dizer. Sim. Perguntemos primeiro ao Papa. Se ele souber que o Senhor apareceu e está fazendo obras como Deus Todo-Poderoso, poderemos aceitá-lo. Sim, deveríamos perguntar ao Papa. Sim, perguntem ao Papa. Perguntem ao Papa. Boa ideia. O Senhor retornou, mas vocês não ousam aceitar. Querem ver se o Papa já sabe. Sua aceitação do retorno do Senhor depende do consentimento do Papa. Só se ele souber e aceitar e compartilhar o Evangelho, vocês o aceitarão. Mas se ele não souber nem aceitar, vocês não irão aceitá-lo, mesmo sabendo que o Senhor retornou. Isso está correto? Está correto. Sim, precisamos ouvir o Papa. Vocês estão confusos. Sim. Quando o Senhor Jesus apareceu e operou na Era da Graça, os sumos sacerdotes foram os primeiros a serem esclarecidos? Não. E por que o Senhor Jesus esclareceria ao Papa primeiro ao retornar nos últimos dias? Isso foi profetizado na Bíblia? O Senhor Jesus disse algo parecido? E se não disse, por que então vocês têm certeza de que o Papa será o primeiro a saber quando o Senhor retornar? Vocês creem no Papa ou creem no Senhor Jesus? No Senhor, é claro. Sim. Agora o Senhor apareceu e está operando. Mas como o Papa não foi esclarecido, vocês negam o fato da aparição e obra do Senhor Jesus? Se vocês são tão tolos assim, então são tolos como as virgens tolas e serão deixados de lado pelo Senhor. Podem ter certeza de que o Papa é uma das ovelhas de Deus? Ele ainda não ouviu a voz de Deus. É provável que ele ainda condene a obra do Senhor retornado e seja um fariseu. É igual aos sumos sacerdotes judeus, que se recusaram a aceitar o Senhor Jesus e também o condenaram, e compactuaram com o governo romano para crucificá-lo. Poderia ser esse o caso com o seu Papa? De jeito nenhum. Como o Papa poderia ser igual aos fariseus e sumos É sacerdotes? impossível. Os fariseus trabalharam contra o Senhor Jesus. O Papa também poderia se opor ao Senhor? Não poderia. É Ele impossível. não faria isso. Isso é possível, e é provável que seja o caso. Seu Papa permitiu que se unissem à Igreja das Três Autonomias e não os fez investigar a nova obra de Deus. Hoje, vocês ouviram a voz de Deus. Se vocês a aceitarem e compartilharem com o Papa, vejam como ele responderá. Para saber se ele é uma das ovelhas de Deus, vejam se ele consegue ouvir a voz de Deus, então saberão. Muitos acreditam que o Papa será o primeiro a saber quando o Senhor retornar, e então ele notificará os bispos, padres e paroquianos. Mas isso é uma noção humana. E o Senhor Jesus nunca disse nada do tipo. Exatamente. Deus não esclarece ninguém quando ele aparece e opera. Ele só expressa suas palavras para que as pessoas as ouçam. Ele usa suas palavras para revelar quem são as virgens sábias, quem são as virgens tolas. Eu nunca ouvi isso antes. É a primeira vez. Quanto ao retorno, o Senhor Jesus disse: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem sequer os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Portanto, estejais preparados,
porque o Filho do Homem virá na hora que menos esperam. O Senhor Jesus foi muito claro. Ninguém saberá o dia nem a hora de seu retorno. Nos últimos dias, ele vem em segredo e não se revela a ninguém. Ah, é? Como vocês sabem que ele retornou? Certo. Sim. Como vocês saberiam? Sim. O Senhor Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. À meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Quando o Senhor vem nos últimos dias, ele chama suas ovelhas expressando suas palavras. Se quisermos acolher o Senhor, é essencial ouvirmos a voz de Deus. Os que conseguem ouvir a voz de Deus são suas ovelhas. Aqueles que não conseguem são as virgens tolas e serão expulsos. Correto. Na verdade, o Papa é tão corrompido por Satanás como nós. Nós pecamos e o Papa também peca. Nós confessamos e o Papa também confessa. Um humano corrupto não pode representar Deus. Irmão Lu, o que você disse passou dos limites. Passou sim. O que diz o catecismo? Quem é a cabeça da Igreja Santa? O invisível é o Senhor Jesus. O visível é o Papa que sucede a São Pedro. Amém. Amém. O Papa é o representante do Senhor na Terra. Ele conduz o clero do mundo no caminho para o reino dos céus. Sua autoridade papal é suprema. Sim. Como pode chamar o Papa de um humano corrupto? Ao dizer isso, você não está negando o escalão mais alto da Igreja Católica? Negar o Papa é trair o Senhor e dar as costas para o catolicismo. É sim. Isso é um pecado grave que será punido. Você não pode dizer isso. É, não pode dizer isso. Se vocês acham que o Papa representa Deus, então digam-me. Vocês acreditam no Papa ou no Senhor Jesus? Sabem dizer com certeza? A seus olhos, o Papa não está em pé de igualdade com o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é Deus, então seu Papa também é Deus? Então, em quem seu Papa acredita? Não é no Senhor Jesus? Ele ousaria alegar ser igual ao Senhor Jesus? Ele ousaria representar o Senhor Jesus? Que testemunho seu Papa dá de si mesmo? Qual é o lugar dele? As coisas que ele diz são a verdade ou não? As palavras dele estão no mesmo nível das palavras do Senhor Jesus? Se é no que vocês acreditam, então vocês não creem no Senhor Jesus. Vocês não conseguem ver o Senhor Jesus. Acreditam no Papa, a quem conseguem ver. Quando vocês adoram o Papa como Deus, realmente acreditam em Deus ou num homem? Existe uma base bíblica para tratar o Papa como se ele fosse Deus? Há palavras do Senhor como prova? Vocês receberam a revelação do Senhor Jesus? Podem afirmar claramente nesse momento se vocês creem no Papa ou se creem no Senhor Jesus. Se você acreditar no Papa e o seguir, então o Senhor não o reconhecerá. Se colocar isso assim, não aceitarei. Nós não concordamos. Melhor encerrarmos aqui. Padre Chen. Padre Chen, você é inteligente. Você insiste que crê no Senhor Jesus. E por que você adora o Papa? Por que você se submete e adora o Papa como se ele fosse Deus? Isso não está alinhado com a Bíblia. Sim. Devemos ter fé em Deus, não num ser humano. Espero que você consiga aquietar seu coração e orar. E que não seja impedido pelo Papa. Sim. Se você insiste que o Papa representa o Senhor, para que se dar ao trabalho de acolher o Senhor? Você acredita no Papa e é isso. Não há necessidade de ir ao encontro do Senhor descendo com as nuvens. Chega. Não precisam dizer mais nada. Podem ir agora. Padre Chen. Vamos discutir isso outro dia. Padre, a noite está fria. Tome outro cobertor. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Padre, o que os irmãos Joy e Lu disseram foi esclarecedor e estava alinhado com a Bíblia. Será que deveríamos ouvir mais? Sente-se.
As palavras que leram não estavam erradas. Existe uma base bíblica para Deus assumir um nome novo. Mas por que eles negam o Papa, dizendo que ele é um homem corrupto? Dizer que o Papa peca e que ele também confessa condiz com a realidade. Bom, isso é verdade. O Papa permite nos juntarmos às 3 autonomias, o que claramente não é a vontade de Deus. Correto. É possível que o Papa não possa representar Deus? O que é que a gente vai fazer? Eu refleti muito na noite passada. O Papa permitiu nossa união às 3 autonomias, cedendo ao Partido Comunista. Isso é contra a vontade santa de Deus. E o Papa realmente é igual a nós. Ele peca e confessa. Verdade. Então ele realmente pode representar o Senhor? Eu não tenho certeza disso. Em nosso ensinamento, São Pedro foi empossado pelo Senhor Jesus. E o Papa é o sucessor de São Pedro, o representante terreno do Senhor. Então ouvir o Papa é obedecer ao Senhor. Mas esse é o jeito certo de ver isso? É correto. O Senhor Jesus empossou Pedro, e as palavras de Deus confirmam isso. O Senhor Jesus disse: Simão, filho de João, amas-me? Apacenta as minhas ovelhas. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus. E o que desligares na terra, será desligado nos céus. Amém. O Senhor Jesus deu a Pedro as chaves do reino dos céus, mas nunca deu testemunho de que os papas após Pedro seriam empossados por Deus, nem o Espírito Santo. Todos esses papas alegaram que foram estabelecidos por Deus, mas não vimos prova de que o Espírito Santo está operando neles. Eles também não têm experiência de vida real como prova. Isso torna difícil acreditar que eles foram empossados por Deus. Se todos os papas da Igreja Católica foram estabelecidos por Deus, por que hoje a Igreja Católica estaria em tantas trevas? Por que não vemos a obra do Espírito Santo? Isso não é um fato? É sim. A Igreja Católica tem se tornado cada vez mais sombria e depravada. Há briga entre padres por status e interesses. E os bispos lutam por poder. Ninguém obedece aos mandamentos do Senhor. E seus pecados estão cada vez piores. A Igreja Católica se tornou um covil de ladrões. É uma realidade que eu vi com meus próprios olhos. Sim. Verdade. Sua igreja está muito sombria e depravada. Isso não está relacionado diretamente com seu Papa? O Papa levou a igreja a esse ponto. Ele realmente pode salvá-lo do pecado? Você já refletiu sobre isso? Não. Nunca refleti sobre isso. Vocês acham que o Papa pode representar Deus? E ele permitiu que se unissem as 3 autonomias? Por que então vocês não fizeram isso? Vocês não estão contrariando o Papa? No que diz respeito a unir-se às 3 autonomias, vocês obedecem a Deus ou obedecem ao Papa? O Papa disse que vocês podem se unir. Vocês acham que Deus concordaria com isso? Deus não concordaria. Seu Papa está levando vocês para as 3 autonomias, entregando-os ao partido, a Satanás. Sim. As ações do Papa estão alinhadas com a vontade do Senhor Jesus? Ele não está traindo o Senhor Jesus? Tudo o que estou dizendo está alinhado com a realidade. Não quero julgar nem condenar o Papa. Embora vocês possam ver o caos e a escuridão do catolicismo, vocês não têm discernimento do Papa. Vocês continuam a adorá-lo. E até o tratam igual a Deus, igual ao Senhor Jesus. Isso está alinhado com a vontade de Deus? Vocês estão adorando e seguindo um ser humano.
É difícil dizer se serão capazes de acolher o Senhor quando obedecem ao Papa desse jeito. O problema é que vocês não têm discernimento do Papa e sempre são constrangidos por ele. Se vocês se recusam a cair em si, é provável que se arruinem nas mãos do Papa. Então podem desistir da ideia de acolher o Senhor nesta vida. Sim. Você está certo. Tenho adorado o Papa desde que entrei para a Igreja Católica. Eu nunca tive nenhuma percepção sobre ele até agora. Graças a Deus. Graças a Deus. Leiamos as palavras de Deus Todo-Poderoso. Tudo bem. Eu posso ler? Ah, claro. Aqui. Existem várias religiões importantes no mundo. E cada uma tem seu próprio chefe, ou líder. E os seguidores estão espalhados por diferentes países e regiões em todo o mundo. Quase todo país, seja grande ou pequeno, tem diferentes religiões dentro dele. No entanto, independentemente de quantas religiões existam em todo o mundo, todas as pessoas dentro do universo, em última instância, existem sob a orientação de um Deus. E sua existência não é guiada por chefes ou líderes religiosos. Isso significa dizer que a humanidade não é guiada por um chefe ou líder religioso. Em vez disso, toda a humanidade é conduzida pelo Criador, que criou os céus, a terra e todas as coisas, e também criou a humanidade. E isso é um fato. Amém. Embora o mundo tenha várias religiões principais, independentemente de quão grandes sejam, todas elas existem sob o domínio do Criador. E nenhuma delas pode exceder o escopo desse domínio. O desenvolvimento da humanidade e das ciências naturais são inseparáveis dos arranjos do Criador. E essa obra não é algo que possa ser feito por um determinado chefe religioso. O chefe religioso é meramente o líder de uma religião em particular e não pode representar Deus, ou aquele que criou os céus e a terra e todas as coisas. O chefe religioso pode liderar todos os que pertencem à religião inteira, mas não pode comandar todas as criaturas sob os céus. Esse é um fato universalmente reconhecido. Sim. Amém. O chefe religioso é apenas um líder e não pode ser igual a Deus, o Criador. Todas as coisas estão nas mãos do Criador. E, no final, todas elas retornarão às mãos do Criador. A humanidade foi criada por Deus. Independentemente da religião, cada pessoa retornará ao domínio de Deus. Isso é inevitável. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus é o Criador. Ele é supremo e único. Ele criou todas as coisas e ele sustenta e guia toda a humanidade. Sim. Só Deus pode expressar a verdade, redimir a humanidade e salvar-nos do pecado, permitindo que entremos no reino dos céus. Amém. Deus é o único digno de nossa adoração. Amém. Não importa quão grande seja o status de alguém, ele é apenas um ser criado sob Deus. Ele foi corrompido por Satanás. Vive em pecado e é indigno de representar a Deus. Verdade. Que tal lermos as palavras de Deus Todo-Poderoso? Claro. Claro. Página 563. Eu gostaria de ler. Tudo bem. Aqui, bem aqui. Entendi. O homem tem vivido sob a mortalha da influência das trevas, preso à influência de Satanás sem ter como fugir. E seu caráter, processado por Satanás, se torna cada vez mais corrompido. Todas as ações e feitos de Satanás se manifestam no homem. Hoje, todas as ações e feitos do homem são uma expressão de Satanás e, portanto, não representam Deus. O homem é a corporificação de Satanás, e o caráter do homem é incapaz de representar o caráter de Deus. Alguns homens têm bom caráter,
Deus pode fazer alguma obra através do caráter de tais homens, e a obra que eles realizam é dirigida pelo Espírito Santo. No entanto, seu caráter é incapaz de representar Deus. A obra, realizada neles por Deus, consiste em desenvolver o que já existe em seu interior. Sejam profetas ou aqueles usados por Deus, ninguém pode representá-lo diretamente. Somente o amor, a disposição para sofrer, a justiça, submissão, humildade e a ocultabilidade do Deus encarnado diretamente representam Deus. Isso porque, quando veio, ele não tinha uma natureza pecaminosa. E veio de Deus sem ter sido processado por Satanás. Jesus apenas se assemelha à carne pecaminosa e não representa o pecado. Portanto, suas ações, atos e palavras até o período anterior à realização de sua obra por meio da crucificação, incluindo o momento de sua crucificação, são todos representativos de Deus. O exemplo de Jesus é suficiente para provar que qualquer homem com uma natureza pecaminosa não pode representar Deus, e que o pecado do homem representa Satanás. Ou seja, o pecado não representa Deus, e Deus é sem pecado. Até a obra feita no homem pelo Espírito Santo só pode ser considerada como dirigida pelo Espírito Santo. Não se pode dizer que foi feita pelo homem em nome de Deus. Mas no que diz respeito ao homem, nem o seu pecado, nem o seu caráter representam Deus. Amém. Amém. São palavras Graças a São Deus. sim. As palavras de Deus Todo-Poderoso são muito claras. Sim. Humanos corruptos não representam Deus. O Papa peca e também é uma pessoa corrupta. Como pode representar a Deus? Certo. Quando chamamos um humano corrupto de representante terreno de Deus e achamos que obedecer ao Papa é obedecer a Deus, isso não é blasfemar contra Deus? Isso é crer no Senhor Jesus nominalmente, mas, na verdade, é crer e submeter-se ao Papa. Em nossa fé, deveríamos buscar somente em Deus e segui-lo. Não podemos admirar nem adorar líderes religiosos ou espirituais. Especialmente quando se trata de acolher o Senhor retornado. Precisamos seguir as palavras de Deus, buscar ouvir sua voz e seguir seus passos. Amém. Só isso é realmente seguir a Deus. Amém. É como profetiza o Apocalipse. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Amém. Amém. Sou cristão há décadas. Mas vejo agora que eu adorava e seguia o Papa, Sim. achando que ouvi-lo era ouvir o Senhor. Eu estava vivendo nos grilhões da autoridade papal. Correto. Após ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, vejo, finalmente, que o Senhor Jesus não tinha um lugar em meu coração. Sim. O Papa tomava o lugar de Nosso Senhor no meu coração. Como isso é crer no Senhor Jesus? Isso é adorar um humano, um ídolo. E é muito perigoso. É sim. Felizmente você leu as palavras de Deus Todo-Poderoso e me despertou. Graças a Deus. Nós elevamos demais o Papa, adorando-o como se fosse Deus. Precisamos nos arrepender diante do Senhor. Sim. Se Deus Todo-Poderoso não tivesse expressado a verdade e o revelado, nenhum de nós veria isso. Certo. Numa de nossas músicas de louvores, dizemos que o Papa é a verdade e o Sol, o representante de Cristo. Acreditamos em Deus, mas o deixamos de lado para adorar o Papa como se fosse Deus. Como pudemos ser tão tolos? Não surpreende que o Senhor Jesus diga: e se o cego conduzir o cego, ambos cairão na vala. Agora vejo que o clero estava trabalhando contra o Senhor quando nos impediu de investigar o caminho verdadeiro. Sim. Não podemos mais ser detidos por eles. Você está certo. Felizmente, Deus Todo-Poderoso nos despertou. Senão, seguiríamos o Papa, os bispos e os padres e iríamos direto para o inferno.
Graças às palavras de Deus Todo-Poderoso, fomos despertados. Amém. Isso é a salvação de Deus, nosso Pai. Amém. Amém. Graças a Deus.